vezes tem indicação de acrescentar a fórmula infantil na alimentação de um bebê, é muito comum a dúvida: será que essa fórmula infantil que eu estou usando está certa ou eu preciso trocar? É importante a gente lembrar que o leite materno ele é o melhor e o mais completo alimento do mundo e de preferência vai ser usado de forma exclusiva até 6 meses. Mas muitas vezes nós precisamos sim recorrer ao complemento por várias questões. Eu sempre digo que no aleitamento materno 2 pessoas estão em jogo. A primeira é a mãe, que muitas vezes, por exemplo, pode ter dor, alguns problemas de saúde, a necessidade às vezes de interromper a amamentação, por exemplo, por conta de precisar usar algum medicamento que ela precisa, mas que interfere na amamentação, né? E mesmo algumas que manifestam claramente o desejo de não amamentar. Todas as mães precisam ser bem orientadas e todas elas precisam ser respeitadas. Além disso, também tem o próprio bebê. Algumas situações que ele não está, por exemplo, ganhando peso bem, mesmo com o manejo da amamentação, né, com consultora, às vezes prematuridade, dificuldades na sucção, confusão de pega, entre outras situações, às vezes, por exemplo, um bebê internado em UTI. E tem também algumas questões que a gente precisa trazer que são comerciais, sabe? Um marketing pesado da indústria alimentícia que vem trazendo várias opções das marcas de fórmula infantil, prometendo melhora de vários sintomas, né, e que deixam as famílias ainda mais confusas e perdidas. Mas é bom lembrar que a fórmula infantil não é inimiga, pelo contrário. Quando ela é bem indicada, ela é muito importante para as nossas crianças. Mas aí às vezes vem a vizinha e diz assim, né, que aquela marca tranca o intestino do bebê e a outra diz justamente que foi aquela marca que foi perfeita para o seu bebê. A mãe acaba bastante confusa e essa pergunta para o vídeo de hoje, por exemplo, eu trouxe até justamente por causa da Fran. A Fran é uma mãe que teve um novo bebezinho agora e ela tem outros filhos já bem adultos, assim, então ela estava se sentindo um pouco insegura e estava bastante em dúvida sobre a necessidade de trocar a marca da fórmula infantil da sua filhinha. Na maioria das vezes, gente, a fórmula está adequada quando o bebê está bem. A gente tem que aprender a ler, observar a criança. Então, se o bebê está ganhando peso, está ativo, tem período de sono, né, dentro daquilo que é esperado e não tem sintomas persistentes, a gente fica tranquila. Nem todo choro, nem toda cólica, nem toda alteração das fezes significa que a fórmula está errada. O intestino do bebê, ele está em amadurecimento e isso por si só já pode causar desconforto, dor e cólica. Mesmo, inclusive, gente, se fosse um bebê em aleitamento materno exclusivo. É claro que o coágulo do leite de vaca da fórmula infantil, ele é mais difícil de digerir do que o coágulo do leite materno. E por isso é mais comum, sim, que os bebês tenham cólicas, desconforto, né? E é importante a gente lembrar também, gente, que sim, a fórmula infantil é leite de vaca, tá? Tem alguns pais que acham que a fórmula infantil é leite humano, mas não é. Ele é leite de vaca em pó modificado para que os seus micronutrientes atendam à necessidade de um recém-nascido. Mas a proteína da fórmula infantil não é humana, é de vaca, né? Quando é que então realmente a gente precisaria pensar em trocar a fórmula ou seria um sinal de alerta? Quando o bebê apresenta sintomas importantes e persistentes. Então, por exemplo, eu iniciei uma marca de fórmula e o bebê começou com vômitos frequentes. Não é só aquela golfadinha normal, mas é perceptível, né, que quando entra em contato com a fórmula infantil, o bebê começa a vomitar muito mais, parece desconfortável após o vômito. Isso é um sinal de alerta. Quando ele também passa a ter diarreia com muito muco, um pouquinho é normal, né? Mas muito muco ou com sangue, lembrando, né, que se o bebê toma leite materno além da fórmula infantil, as fezes podem ser mais molinhas, tá, gente? Mas, né, quando é a fórmula, a gente espera ali que o bebê faça em média de 3 a 5 evacuações ao dia e fique ali 3, 4 dias sem evacuar. Mas quando era apenas leite materno, eles podem evacuar até 10 vezes ao dia e ficar 10 dias sem fazer cocô, tá, gente? Essa variação é muito maior e o cocô parece até uma diarreia mesmo, né? Mas desde que eles soltem, né, um punzinho todos os dias e que quando eles evacuem a consistência das fezes esteja normal, o fato de não fazer cocô todo dia não é um problema, tá? Mas se o bebê passar a ter o intestino muito preso, as fezes duras, né, às vezes fica assim, bolinha que você consegue tirar com a mão da fralda. Isso também pode ser indicativo da necessidade de uma troca da fórmula infantil. E lembrar também de que nós temos que diluir o leite sempre bem certinho, tá? A diluição da fórmula é sempre uma medida de leite para cada 30 ml de água. Então, às vezes, por exemplo, a diluição do leite que está errada e por isso que as fezes podem estar secas. Então, a gente tem que prestar atenção nesse ponto.
Também é importante lembrar que se a barriga ficar muito distendida, o bebê muito irritado, chora de forma inconsolável após as mamadas e de forma persistente, é importante reavaliar talvez a troca da fórmula ou a conversa com o seu médico pediatra. E ainda por fim, gente, especialmente nesse caso, se houver sinais de alergia, né? Como por exemplo, lesões de pele que não são nada comuns na alergia do leite, mas que podem acontecer sim de forma rara e grave, imediatamente apenas após o contato do leite de vaca, da fórmula com, por exemplo, a pele do bebê. Nesse caso, a gente procura orientação médica imediata e a gente pensa num quadro grave do leite de vaca, né? Outro ponto importante para a gente avaliar é o ganho de peso, tá? Se o bebê não está evoluindo bem na curva do ganho de peso e isso precisa ser investigado e a gente já conseguiu afastar outras coisas, às vezes a troca da fórmula também pode ser indicada. Mas assim, acalma o seu coração, porque trocar a fórmula várias vezes, ficar testando, né, uma, outra, mudando, de manhã uma, de tarde outra, de noite outra, especialmente quando os sintomas são isolados, pode inclusive piorar a adaptação do intestino do seu bebezinho. Então, a decisão da troca da fórmula não deve ser feita assim por causa de um sintoma, um dia que aconteceu, mas por um conjunto da avaliação desses sintomas desse bebê. Então, guarda isso no seu coração. Se o bebê está crescendo bem, ele está confortável na maior parte do tempo e não tem sintomas persistentes, provavelmente essa fórmula está adequada. Agora, se existirem, né, sinais de alerta que a gente conversou aqui, aí o melhor caminho é fazer a avaliação com o seu pediatra e muitas vezes fazer o teste da troca da fórmula. Normalmente, quando a gente troca, né, eu não tenho nenhuma relação comercial com as marcas, então não tem problema eu falar o nome delas aqui, mas normalmente se eu trocar o NAN 1 pelo Nestrogeno 1 ou pelo Aptamil 1, eu não vou ter grandes problemas porque os três são proteínas de leite de vaca. E sim, um bebezinho pode ficar mais confortável com o NAN e o outro bebê da mesma mãe, né, um outro filho ficar muito mais confortável, por exemplo, com o Aptamil. Isso não há problema nenhum. Aquelas outras trocas, especialmente quando a gente fala de fórmulas hidrolisadas, fórmulas especiais, aí elas devem ser feitas sempre com orientação do seu pediatra, tá bom? Mas quero deixar uma mensagem aqui final para você. Nem sempre, gente, é sobre encontrar uma fórmula perfeita. Às vezes é só uma questão de tempo para que o organismo do seu bebê possa amadurecer e se acostumar. E nem todo choro tem relação com a amamentação. Um pouquinho de paciência, né? Aquele bebê que fica bem no seu colo, mas que chora às vezes depois de mamar, provavelmente não tem nenhum problema com o leite. Ele só está precisando de acolhimento, está aprendendo a viver fora do seu corpo, depois de 9 meses bem abraçadinho, bem acolhidinho, bem protegido. Eu espero honestamente ter tranquilizado você e que esse conteúdo possa ter te ajudado, né? Te convido também a compartilhar com outras mães, especialmente quem tem bebezinho pequeno e está precisando do uso da fórmula infantil, para não ficar procurando cabelo em ovo, né? Ficar procurando problema às vezes onde não tem. E eu te convido também, com todo carinho, a conhecer o nosso curso Manual do Cuidado. Gente, são mais de 55 aulas sobre todo o primeiro ano de vida do seu bebê. A gente conversa bastante sobre esses primeiros meses, né? Sobre o choro, a cólica, o cocô, o que é normal, o que não, sobre fórmula infantil, leite materno. Então tem muitas orientações assim bem explicadinhas para vocês. Vou deixar o link aqui na bio e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida para poder te orientar nesse primeiro ano de vida. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos nossos comentários que depois nos próximos vídeos eu vou respondendo vocês, tá bom? Um beijo e até mais.